noite, raios. Estamos de volta. Quando nós deixamos este corpo, nós somos acolhidos do lado de lá pelos nossos avalistas, pelos nossos espíritos guias. E como nós passamos por um processo de esquecimento, de purificação, um processo de dormência, para que cada um de nós estejamos preparados para nos desapegarmos desta fase de transição entre o corpo físico e o corpo sutil. Somos chamados à presença do conselho kármico e diante da presença do conselho kármico, nós somos mostrados e convidados a ver o que nós assinamos como contrato de evolução quando descemos para mais uma encarnação e o que deixamos de cumprir. E também o que cumprimos, é óbvio. Então, nós sempre estamos lidando com os aspectos favoráveis da nossa evolução e os aspectos desfavoráveis. Quando nós já temos mais maturidade espiritual, mais maturidade emocional e psicológica, nós acatamos a sentença que nos é designada pelo conselho kármico. E sentença não significa punição. Sentença é a maneira que é utilizado para o nosso aprendizado, o que nós deixamos de fazer como encarnados e que nós temos um compromisso para darmos continuidade já no plano etéreo ou no plano sutil. E aí nós somos encaminhados para a nossa família espiritual, para desenvolvermos aqueles atributos e aquelas ações que nós deixamos de cumprir através do nosso processo de reencarnação. Mas quando nós deixamos este planeta mais denso, este corpo mais denso, e nós chegamos do lado de lá, onde tudo fica mais claro e não tem mais este véu da ilusão, nós caímos em si do que deixamos de fazer, e aí entra a sentença maior, que é o nosso remorso. E este ninguém tira de nós. Então a punição maior, se podemos chamar de punição, é isto. Quantas coisas nós até fomos avisados, intuitivamente nós deixamos de completar exatamente por conta disso, pela nossa distração, pela nossa falta de conhecimento, pela nossa acomodação. E aí nós vamos ter consciência que às vezes foram coisas muito tolas, muito infantis, mas que comprometeu a nossa própria evolução e de outras pessoas, das quais também nós nos tornamos responsáveis. Por omissão ou até por palavras, atitudes que comprometeu, magoou ou feriu outra emanação de vida. Nós não temos noção de como a lei espiritual ela é exata e precisa. Então, nós estamos aqui distraídos. Nós estamos aqui, é óbvio, no processo do nosso aprendizado. Só que como o tempo está acelerado, nós precisamos estarmos atentos para não perdermos esta grande oportunidade que nós estamos tendo neste momento. Então, quando nós passamos, depois do processo chamado morte, pelo conselho kármico, e nós somos designados
para a colônia espiritual ou o templo etérico, da qual nós vamos servir a vida e repararmos o que deixamos de cumprir no plano terreno. Mas nem sempre acontece isto. As pessoas que não acreditam na vida após a morte, as pessoas que se distanciaram e passam várias encarnações distantes do conhecimento espiritual, quando elas chegam do lado de lá, elas são extremamente rebeldes. Elas não acreditam em nada disto. As pessoas que são extremamente apegadas às coisas materiais e às pessoas que elas deixaram neste planeta, elas passam séculos do lado de lá, porque elas não querem evoluir, elas não querem passar pela tribuna do conselho kármico e receber a sentença que elas vão precisar desenvolver do lado de lá. Existem muitos espíritos rebeldes neste sentido, que estão do lado de lá há séculos, aprisionados pelos seus apegos e por não terem um comportamento espiritual nenhum. E aí vocês vão me perguntar, bom, e onde está Deus, onde está a espiritualidade? Onde nós colocamos o nosso livre-arbítrio. Se essas almas mais rebeldes, mais revoltadas, que não acreditam em nada, elas vão continuar nesse estágio. Embora de vez em quando venha um mensageiro do conselho kármico e dá alguns toques, convidando a pessoa, se ela já está pronta, ou a alma, melhor dizendo, se ela já está pronta para ir à presença do conselho kármico. Mas a maioria ainda dorme. Elas permanecem no reino dos adormecidos. E quando nós falamos no reino dos adormecidos, é essas almas que acreditam apenas que viver é viver num corpo físico e que eu não tenho comprometimento nenhum com os meus atos e as minhas criações, seja dentro de um corpo encarnado ou desencarnado. Então estas são as almas resistentes, as almas revoltadas, que não têm entendimento e preparo espiritual nenhum e que continuam assim do lado de lá, até que um dia elas aceitem ir à tribuna do conselho kármico e continuar sua evolução, porque enquanto elas não passam por esta tribuna, enquanto elas não são encaminhadas na sua evolução através do plano etérico, elas não evoluem, não têm a permissão de reencarnar novamente. Porque se elas não trabalharam o que precisava ser trabalhado e voltar numa condição melhor para o planeta, elas não têm permissão de reencarnar. E por conta disso, no plano astral existe muitas almas que vivem aprisionadas dentro da sua autoilusão e que os mestres chamam do reino dos adormecidos. De tempos em tempos, vai Arcanjo Miguel, vai a bem-amada Astreia, que é uma das Elohims do quarto raio cósmico, descer no umbral ou no astral inferior, com a sua luz, emanando toda esta força da sua espada, convidando estes espíritos mais rebeldes, se eles querem largar esta condição mais revoltadas, da quais eles ainda estão aprisionados. Então, são chamados de permanência no Vale dos Adormecidos, até que um dia eles se cansem de tudo isto e aceitem entrar
na tribuna do conselho kármico para trabalhar a sua evolução do lado de lá e ter a permissão de reencarnar mais uma vez. Este é um dos aspectos que todos nós precisamos ter consciência. E não ficar aprisionados do lado de lá, retardando a nossa evolução e a nossa própria libertação. Estamos entrando em mais um intervalo e voltamos já.